Bom dia. O que eu tive mais que ensaiar é para falar bom dia, porque eu dou tanta palestra à noite que a gente já vê automática aqui, já fala boa noite, né? Bom, hoje a gente vai falar de um tema, já tem alguns domingos que os temas passaram a ser temas que não tem um texto específico, né? Então, é dado um tema para o orador e o orador pode escolher dentro desse tema a abordagem que ele achar melhor para trazer para as pessoas, para os assistidos. E o tema de hoje, como sempre é um presente, o tema é compaixão. Então, a nossa conversa sobre hoje vai estar pautada nesse assunto. Porém, quando a gente vai pesquisar, estudar, sempre aparecem textos que, nossa, a gente fala assim, esse texto diz tudo o que eu queria dizer, né? Porque tem gente que já escreveu cada coisa maravilhosa sobre os mais diversos temas, que é uma judiação a gente não trazer um pouquinho sobre a posição desses autores incríveis, a maioria são livros psicografados, que trazem mensagens que servem principalmente para a gente pensar. Para a gente pensar nas nossas atitudes. Porque nada mais é do que isso que nós estamos todos fazendo aqui. Outro dia, conversando com uma assistida, que eu já conheço há algum tempo, e ela falou assim para mim, eu ainda não consegui entender o que eu vim fazer aqui, nessa vida, nessa encarnação. Aí eu falei para ela assim, simples, evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Esta é a nossa única missão na Terra. Nem que a gente precise de 500, 800 encarnações, quantas forem. Eu falo desse número porque a gente tem uma informação de que o próprio Divaldo já falou que, em média, cada pessoa reencarna cerca de entre 300 e 800 vezes. Fácil, né? Quantas encarnações? Então, o que a gente veio aqui fazer é isso. Então, tudo o que nos cerca e os ensinamentos que o Espiritismo nos traz a mais são ferramentas. Então, a família que está ao nosso lado é ferramenta para essa nossa evolução. As reencarnações são ferramentas. Tudo que a gente aprende em 8 anos de curso espírita, que o curso completo de espiritismo aqui na casa hoje tem 8 anos. 8 anos tirando os cursos de expositor, os cursos de filosofia, os cursos complementares. 8 anos de doutrina básica, né? Olha o tamanho do curso, vai mais que uma faculdade. Tudo que a gente vem fazer aqui e o que a gente mostra no curso são ferramentas, porque, na verdade, o nosso objetivo maior aqui, para todos nós, é evoluir. O que para nós é muito difícil. E dentro desse tema da evolução, existem vários pontos que a gente precisa trabalhar. O amor, a caridade, os nossos vícios, que têm que ser controlados. Que vícios? Os físicos e os morais. Eu não tenho só que aprender a comer com equilíbrio, ou a beber com equilíbrio, ou a não usar nenhum tipo de entorpecente, mas eu tenho que aprender a não falar mal do outro, a não julgar o outro. Isso também são vícios. Eu sempre costumo falar que as pessoas esquecem que algumas fofocas destroem uma família inteira, né? Isso é verdade. Então, a gente vem aqui para buscar evolução. E essa evolução passa por diversos aspectos que a gente tem que buscar. Entre eles, a compaixão. E quando a gente pensa em compaixão, a gente sempre direciona ao outro, né? A compaixão no sentido de ajudar ao outro. Mas lembra que eu falei que tudo é ferramenta para a nossa própria evolução? Então, quando eu tenho compaixão com o outro, quem é o maior beneficiado, o outro ou eu? Sempre eu. Sempre eu vou ser o maior beneficiado. Porque entender os problemas do outro, não julgar os problemas do outro, como a gente vai falar bastante hoje, transforma muito mais a mim do que ao outro.
Quando eu venho aqui oferecer sopa para um morador de rua, e a gente, há 3, 4 anos atrás, oferecia para 80 pessoas, e hoje oferece para 200 pessoas, tamanho a crise que a gente tem, né? As pessoas, antigamente era mais morador de rua, hoje tem muitas pessoas desempregadas, pais de família que não têm condição de colocar comida dentro de casa. E quando eu vejo por aquilo que eles estão passando, eu revejo as minhas dificuldades, para ver que as minhas dificuldades geralmente são muito menores do que a deles. Porque quando a gente está no olho do furacão, o que a gente faz? Sempre os nossos problemas são os maiores problemas. Né? Sempre que nós estamos ali no olho, eu sempre falo que quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não enxerga nada, só o furacãozinho ali. Todo o entorno da situação, que envolve várias outras coisas, a gente não consegue ver. Inclusive, quando a gente vê os processos terapêuticos, né, cada vez, graças a Deus, mais difundidos, a gente percebe que justamente a gente sai de dentro do problema para olhar ele de fora. E quando a gente olha ele de fora também, a gente percebe isso numa amplitude muito diferente. Mas, quando eu comecei a estudar esse tema especificamente da compaixão, eu li um texto do livro Deus Aguarda. O espírito é Meimei, o médium é o Chico Xavier, né? Desculpa, o nome do livro é Deus Aguarda, isso, o nome do texto é Aula de Compaixão. E olha o que ele fala, são 5 linhas. Amigo, a compaixão é fruto do discernimento. Quantos de nós que nos achamos nesse recinto já atravessamos as estradas humanas e, por isso, conhecemos quanto custa trabalhar pelo bem nos constrangimentos e dificuldades do plano físico? Em razão disso, recordemos a lição de Jesus. Aquele de nós que houver passado pelo caminho dos homens com a grandeza dos anjos, atire a primeira pedra. Pois é. É difícil você falar de compaixão sem não falar de julgamento, né? Julgar o outro. E quando eu olho para uma outra pessoa, muitas vezes eu esqueço de olhar que ela tem dificuldades como eu tenho. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu sou melhor que ela. No quê? Porque eu não fiz determinado crime, algo muito sério, não sei o quê. Pois é, tenho uma triste notícia para te dar. Não fez agora, mas em 2 vidas atrás, e 3 vidas atrás, e 4 vidas atrás. O que foi que você fez? Você tem essa visão? Você sabe o que você fez lá atrás? Ou todo mundo foi criado espírito como anjo, como ele fala aqui? Não. Todos nós, em cada encarnação que a gente vem, a gente vai depurando, vai se melhorando, vai se transformando. E a compaixão faz com que nós todos auxiliemos na evolução de cada um. Quando eu tenho compaixão daquele irmão e entendo que ele tem as dificuldades dele, mas eu também tenho as minhas, tudo isso se transforma. Porque a gente, quando não tem compaixão com aquele irmão que precisa de ajuda, na verdade, é olhar o irmão e entender. Eu costumo falar, às vezes a gente vê muito assim, geralmente os atritos com pais, mães, são muito complicados, né? Quando a gente vem numa família que, nossa, mas meu pai era aquilo, minha mãe era aquilo. E eu sempre tenho uma resposta para isso, e é sempre a mesma. Eu falo sempre assim, mas você não acha que o seu pai e sua mãe tinham o melhor, deram para você o que eles tinham de melhor? Pode ser que para você, dentro de você, você sinta que seja pouco. Mas para eles era o que eles tinham de melhor para dar. Nem sempre esse melhor nos completa. Mas como é que alguém vai dar aquilo que não tem? Como é que eu posso cobrar de uma pessoa me dar algo que ela não tem para dar? E aí, às vezes, a gente fica o resto da nossa vida nos escondendo atrás dessas justificativas, né? Porque o meu pai, conversando com um adolescente recentemente, ele virou para mim e falou assim, sabe por que eu tenho medo de andar de bicicleta? Porque quando eu tinha 4 anos, 5 anos, meu pai me deixou cair. Eu virei e falei assim, mas você tem 16.
agora. Você tem 16 anos agora. Por que você está falando lá dos 4? Vai andar de bicicleta. Para com isso. Para de arranjar justificativa para os medos que são seus. Né? Porque a gente fica a vida inteira nos escondendo atrás dos nossos medos. E colocando a culpa em alguém daquilo que o único culpado somos quem? Nós mesmos. E a gente faz isso com muita frequência. E é assim, né? Eu tenho as minhas dificuldades e todo mundo tem que aceitar, não é? Não tem aquela música famosa que fala eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, não tem? Que fala, né? Eu sou a Gabriela. Então é engraçado, né? A gente escuta muitas pessoas falando assim. Mas se ele me ama, ele tem que me aceitar como eu sou. Será que a frase correta não é: se você o ama, você tem que se transformar para tornar a vida de vocês mais fácil? Será que não é isso? O amor não quer dizer isso? Ou você quer impor para a pessoa que você ama conviver numa situação que é difícil? Conviver numa situação que às vezes você é o grande desarticulador da harmonia daquela família. E você, por achar que está certo, em maneira nenhuma tende ou aceita se transformar, se mudar, se melhorar. E muitas vezes a gente sabe que nós somos os responsáveis por aquilo, né? A gente não costuma dizer... vocês concordam comigo que se eu pintar uma parede sempre de branca, ela vai estar sempre branca? Então, se eu reajo a uma situação sempre da mesma maneira, eu vou colher sempre a mesma coisa. Então, se eu estou num ambiente desarmonioso e todo mundo berra, se alguém não cala em algum momento, não há transformação. Para poder colher algo diferente, eu tenho que plantar algo diferente. Se eu plantar sempre a mesma coisa, eu vou colher sempre as mesmas coisas. Mas a gente se esquece. Por que a gente se esquece? Porque é confortável. Porque aí eu não preciso mudar nada dentro de mim. Porque mudar a nós mesmos dói. É difícil. É complicado. É muito mais fácil pôr a culpa em alguém, que geralmente é Deus, né? Deus é que é responsável, né? Não, mas é porque não, isso é um karma. Isso não, porque Deus quis assim. Coitado de Deus, gente. Algum pai que é mal para os filhos? Algum momento vocês já viram um pai querer mal para os filhos? Vamos pensar em Deus. Não há. Deus já fez a parte dele, né? Criou as leis do universo. É que a gente gosta de arranjar alguém para colocar a culpa nas nossas coisas não tão certas, né? E a gente acaba nomeando aquele que está mais fácil e que nem pode se defender. Aquele que está lá em cima. Mas o responsável pela nossa vida somos nós. Quem escreve a nossa história somos nós. E, infelizmente, ou felizmente, eu costumo falar que a gente não tem que se arrepender do que fez, porque já fez, mas a gente tem que aprender para não fazer de novo. E aí você fala, mas se não aprendeu, vai passar 100 vezes até aprender. Não tem o que fazer. É que nem banco de escola. Enquanto você não aprendeu a conta lá da matemática, você vai fazer a escola 10 vezes, até aprender. A vida é igual. Não há outra maneira. Eu costumo brincar com os alunos, eu falo assim, tem coisa que eu não peço para Deus nas minhas orações de jeito nenhum. Uma delas é paciência, porque paciência a gente só aprende praticando. Então, quanto mais paciência você pedir, mais desafio vem para você aprender a ter paciência. Né? Vocês concordam? Porque as coisas não é assim, aperta um botão e você passa a ter paciência no dia seguinte. Não funciona assim. Você tem que praticá-las. Então, cuidado com o que a gente pede para não pedir desafios ainda maiores, né? Mas é verdade, a gente só aprende na prática. É lógico que a prece, por exemplo, é uma ferramenta que nos auxilia demais e nos transforma. Não há dúvida. Se eu preciso de ajuda, a minha maior ferramenta sempre é a prece. Eu falo que tem motorista que acha que eu sou louca, eu acho, quando eu estou dirigindo, né? Porque às vezes eu estou dirigindo e fico conversando, na verdade eu estou rezando, né? No caminho ali, de vez de xingar alguém, eu aproveito quando alguém faz alguma coisa errada, eu falo, Senhor, acolhe esse irmão, porque está difícil aqui, né? Porque senão a gente vai jogando também para o universo uma energia extremamente doente, né? E aí, quando a gente fala da compaixão, além de tudo, ainda tem os nossos preconceitos ou preconceitos.
que também nos afastam da compaixão de uma maneira de não entender a condição do outro, não entender as escolhas do outro, de não entender que o mundo é diverso. Ele é diverso. É por isso que é tão rico. Se todos fôssemos iguais, isso seria muito chato, né? O mundo é diverso. E eu tenho que aprender a respeitar as opções do outro, seja ela qual for. Inclusive as sexuais, que hoje não estão em moda, né? Eu tenho que aprender a respeitar. Lendo um livro há alguns anos atrás, eu li uma história que eu fiquei impressionada. Que, tinha um exemplo do autor, se eu não me engano, o autor era o Robson Pinheiro, e ele deu um exemplo que eu fiquei assim, falei assim, nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, é tão engraçado, às vezes a gente não percebe, a gente acha que os elementos do universo são totalmente isolados. Só que aí você tem um filho que está dentro do seu plano, essa criança nascer, e também está dentro do plano que essa criança vai vir com determinada doença, fruto de obras dela, de outras vidas, que acaba fazendo com que ela tenha que vir para cá com determinado problema. Só que junto com esse determinado problema, o próprio mundo espiritual articula para que venha no ambiente um cientista, um médico, que vai encontrar a cura dessa doença. Maravilhoso, né? Ele já se articula para tudo isso. Só que a gente, com o nosso preconceito, faz o quê com essa pessoa que seria um médico e, de repente, tem uma opção sexual diferente daquelas que a gente está acostumado? Com o nosso preconceito, a gente vai deixando aquela pessoa cada vez mais o quê? Deprimida, porque a gente não aceita a condição dela. E aí, o que essa pessoa acaba fazendo? Acaba tirando a vida. E aí, nós acabamos sendo corresponsáveis por não ter o profissional que deveria arranjar a cura da doença dos nossos filhos. A gente não percebe que as filosofias orientais percebem isso muito bem. O mundo é um ciclo. Quando eu jogo lixo na rua, entope o bueiro, que a água entra na casa. Em tudo é assim. As coisas vêm amarradas. E quando com a gente, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios que a gente não consegue cumprir, a gente não faz a nossa parte, ou coloca toda a nossa dificuldade em cima do outro, nós mesmos colhemos coisas ruins. E a gente não percebe, porque a gente acha que nós estamos numa ilha também, né? A minha vida só interfere em mim, só eu sou responsável por ela. É verdade, só que aquilo que você faz tem consequências diretas no outro. O outro colhe as consequências do que você faz, mas a gente esquece. E a gente não tem esse olhar de compaixão, né? De olhar para o outro e ver que ele fez escolhas diferentes. Gente, pronto, ele fez escolhas diferentes. Qual é o problema? Ah, mas a gente já não acha que algumas escolhas por si só já não são difíceis? Elas são muito difíceis e a gente ainda quer julgar a escolha que o outro faz. Né? E a gente não pode partir por aí, porque esse não é o caminho. Esse não é o ensinamento que está dentro do Evangelho. Fala que a gente tem que ter compaixão, que nada mais é do que ter um olhar sobre um outro de forma a não julgá-lo, a entender a dificuldade que ele tem e, sempre que possível, ajudá-lo. Mas se eu não posso ajudar, pelo menos eu não vou atrapalhar. Não vou lá desorganizar ou dificultar a vida daquele irmão que está ali. Isso é compaixão. E aí, isso é tão sério. Tem algumas histórias que às vezes eu escuto. Quem está no universo espírita há muitos anos, uma vez eu ouvi uma história de uma casa na Zona Norte. Não era na época nenhuma casa, era uma casa espírita, mas era uma casa, na verdade, era uma casa umbandista. E existem bons profissionais e bons espíritos, mas existem maus espíritas, existem bons católicos, mas existem maus católicos. Isso não está ligado à religião, está ligado a uma escolha de cada um de nós. Mas naquele momento aquela moça, uma jovem, 20 anos, resolveu ir nessa casa. E aí um determinado médium girou para essa moça, gente, olha a falta de compaixão. Olha a falta de tudo que a gente pode achar de melhor que alguém pode direcionar alguém. E virou para ela e falou que numa outra encarnação ela tinha sido Hitler. Sabe o que aconteceu com a menina? Em 2 meses ela saiu do emprego, tudo que ela recebeu de rescisão ela deu para os pobres, saiu de casa, pegou um carrinho de supermercado e foi empurrar na Avenida Paulista, foi morar na rua. Porque é o que ela achava que ela merecia, por ter sido Hitler.
Gente, olha a responsabilidade do que a gente fala em relação ao outro. Uma frase acabou com a vida de uma pessoa aqui na Terra. Acabou com a vida da menina. Não sei nem se ela está viva. Né? Isso é compaixão? Isso é amor ao próximo? Mesmo que como médium alguém tenha uma intuição como essa, jamais você poderia colocar uma pessoa numa situação daquela, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não sabe se tem condição de suportar isso. Olha como é triste, gente. Mas a gente não pensa. Na verdade, muitas vezes também fica assim, né? O próprio médium se sente, a gente tem histórias recentes no Brasil, o próprio médium acaba se colocando num pedestal e acha acima do bem e do mal, né? E acha que pode falar o que quiser ou fazer o que quiser. Então a gente acaba vendo, como eu falei, existem bons e maus espíritos em todas as religiões, em todas as áreas da sociedade. Não é uma exclusividade de uma religião ou da outra. E aí, de um outro livro, o livro chama Esperança, também psicografado pelo Chico, mas esse é o autor espiritual, é o Emmanuel. Ele trouxe um outro parágrafo, o nome do livro é Compaixão, o nome do texto é Compaixão Sempre, que também me chamou muito a atenção, que ele fala assim, ó: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Soltai e soltar-vos-ão. É um trecho de Lucas, tá? 6,37. Aí ele fala assim: volvamos assim pensamento e ação tocantes de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Pois é. A gente vai lá e julga o outro porque ele faz determinada coisa. Porque ele faz determinada coisa. Mas vocês têm certeza absoluta que vocês estão livres de todos nós, né? Mas eu já tenho certeza absoluta que não estou livre de fazer coisas não tão boas dependendo da situação. A gente realmente, às vezes, a gente quando trabalha nos trabalhos espirituais aqui, na casa, e vai conversar com um irmãozinho que precisa de ajuda, um irmãozinho em espírito, e a gente escuta aquele irmão, porque eu fiz aquilo com aquele, eu fiz aquele com o outro. A gente sempre fala para os alunos, gente, se alguém fizer mal a alguém da sua família, você sabe a sua reação? Você tem certeza absoluta que você sabe como você vai reagir a isso? Que você não vai julgar a pessoa, que você não vai atrás da pessoa, você tem certeza absoluta? Porque é fácil, né? Eu julgo o outro porque eu não estou na situação dele. E se eu tiver? E quando eu passar a situação dele, como é que eu vou reagir? E muitas vezes a gente olha e passou por uma situação parecida e a gente não se recorda disso na hora que interessa. Então a gente tem que pensar muito isso. Para julgar, a única pessoa que até hoje veio nesse planeta, que talvez tivesse moral para julgar, que foi Jesus, não julgou. Vamos julgar nós? A gente tem que lembrar que existe um roteiro de como nos tornarmos pessoas melhores, que foi o que eu falei lá no começo da apresentação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Onde está o roteiro? No Evangelho. O roteiro é o Evangelho. Quando eu vou lendo o Evangelho, a gente estava comentando aqui na preparação de ambiente, no começo, que quando a gente lê um livro, a gente começa assim, lê um livro com 15, 16 anos, depois lê com 25, aí lê com 40 anos. Nossa, parece que são 3 livros diferentes, né? Porque o seu conteúdo interno muda diretamente a leitura, né? Ele impacta na leitura de uma maneira impressionante. Desculpa, gente, de vez em quando pela tosse. Mas quando a gente faz esse julgamento em relação ao outro, a gente esquece que é a situação que ele está vivendo. E você concorda que a história da pessoa vai influenciar diretamente na reação dela?
Eu costumo falar para algumas pessoas que vêm pedir, quando fala assim, sobre situações familiares que envolvam pai, mãe, eu falo assim, olha, tem muita coisa. Você quer falar comigo sobre casamento? Puxa, eu tenho uma larga experiência. Quer falar comigo sobre várias coisas? Eu tenho uma larga experiência. Agora, sobre problemas em família, para mim é difícil, porque assim, a minha família é atípica. A gente tem pouquíssimos problemas. Nunca, em toda a vida, nunca teve nenhum atrito sério, nada disso. Eu falei, então, até porque minha família no Brasil é desse tamanho, né? Então, quer dizer, se alguém entrar em atrito, a gente perde um braço muito forte, né? Todo mundo, toda a família está em Portugal. Mas é uma coisa que eu tenho uma experiência muito pequena, porque realmente a minha família é muito unida. Mas eu não posso julgar. Eu não posso julgar a atitude do outro. Não dá para fazer. Eu não sei o que eu faria se alguém fosse lá e maltratasse a minha sobrinha, eu não tenho a mínima ideia de qual seria a minha reação. Eu não sei. Então eu não vou julgar a atitude do outro. A gente não pode fazer isso. Só que aí, a gente também não pode esquecer de um tipo de compaixão que muitas vezes nos falta, que é o quê? A compaixão conosco mesmo. Gente, eu gosto muito de dar exemplos do dia a dia, né? Principalmente aqueles que aconteceram comigo, que eu não preciso pedir autorização para contar, né? Quando meu pai morreu há 2 anos, ele ficou 10 anos com Alzheimer. Eu lembro que pouco tempo depois, eu estava falando com a minha mãe, estava me cobrando de alguma coisa, minha mãe virou para mim e falou assim, filha, mãe e pai é demais, né? Virou e falou assim, filha, não cobre de você mais do que dá para dar, o que a gente acabou de passar. Agora a avó está com Alzheimer e nós vamos ter que passar mais alguns anos também cuidando dela. E você quer cobrar o que a mais de você? Olha o que a gente já fez. Ele falou, dá um fôlego para você. Ela fala, vai dormir. Ela fala, vai ver TV. Não cobra mais, porque tem um limite do que a gente consegue dar. E quando a gente ultrapassa esse limite de enxergar em nós esses limites, enxergar que tem hora que a gente tem que falar, agora não dá. É um olhar para dentro de você e saber que agora não dá. Você não tem para dar naquele momento. Então, você tem que colocar esse limite para você mesmo. Falar, agora eu não consigo. Sabe o que acontece quando a gente ultrapassa esses limites? A gente fica doente, geralmente. Porque a gente passa a exigir de nós mais do que nós temos condições físicas e morais de dar. Então, a gente tem que ter esse olhar de compaixão conosco, de entender as nossas limitações, de entender que nós também não somos uma fábrica de produção e de assessoria. Eu já passei por situações de uma determinada amiga ligar e falar, eu precisava conversar, não sei o que, eu falo assim, vou te falar uma coisa séria. Liga para tal amiga, porque hoje eu estou tão ruim por determinada situação que eu não consigo, eu não tenho nem energia física para te dar. Não tem de onde tirar. Hoje não dá, não consigo. E a gente esquece disso às vezes e tira de nós mais do que a gente consegue. Então a gente tem que ter esse olhar de compaixão para nós, para conosco, focado em cada um de nós. E a gente esquece muitas vezes disso. Da mesma maneira que, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a Joana de Anjos, ela fala o quê? Se você não aprende a ter o amor com você, essa citação tem que ser invertida. Aprenda a amar a você, para você aprender a amar o próximo, para você aprender a amar a Deus. Aqui é a mesma coisa. Primeira compaixão que você tem que ter é quanto aos seus limites. Exigir o que dá. É lógico que você também não vai deitar em berço esplêndido e falar, não vou fazer nada. Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas é saber que nós também, como seres humanos, temos o nosso limite, como os outros também têm. E às vezes a gente tem que falar, inclusive, saber falar, inclusive, não. E aí, eu até escrevi aqui um texto que fala assim, a gente não pode se violentar. Nós mesmos nos violentamos. Então, quando a gente não dá para dar, a gente não dá. É quando a gente fala, se você não está bem, não dá para trabalhar, vem fazer assistência.
A casa acolhe. Os primeiros a serem escolhidos são os trabalhadores a serem acolhidos, né? Então, se não dá, vem fazer assistência. Fica sem dar um período. Quando você melhorar, você volta. Mas é importantíssimo. E uma outra coisa que eu queria dizer, o Divaldo e o Haroldo, que são dois expoentes da filosofia espírita hoje, são talvez os maiores porta-vozes da filosofia espírita, eles falam uma coisa e eu concordo muito com eles, que assim, também às vezes a gente se esconde atrás da compaixão para não fazer aquilo que precisa ser feito. O espírita tem essa mania. Ele olha uma determinada situação que precisaria sim de uma ação. Precisaria de uma ação em relação àquilo. A gente vê isso em relacionamentos abusivos, por exemplo. Né? A pessoa está num relacionamento daquele que só faz sofrer, extremamente abusivo, e a pessoa fala assim, não, mas é o meu karma, eu preciso passar por isso. Gente, aonde está escrito isso? Na codificação. Aonde está escrito que você tem que sofrer, fazer escolhas que te façam sofrer? Aonde está escrito isso? Isso não é verdade de forma nenhuma. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não use da compaixão como desculpa para não fazer aquilo que é preciso. Você quer ver um exemplo claro disso? Por exemplo, em relação aos nossos filhos, a gente não tem que educá-los e falar não muitas vezes? Não é verdade? Por quê? Porque você os ama e você tem que preparar eles para o futuro. E quando você fala sim para tudo, você mostra uma geração que a gente tem tido aí, que a gente vai colher os frutos, que hoje é um problema, daquela geração que os pais falaram não, 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 e aí a gente cresce e fala assim, eu vou fazer com os meus filhos o oposto do que os meus pais fizeram comigo, né? A gente fala sim para tudo e vira uma geração perdida, porque os desafios da vida não existem mais, porque pode tudo, né? Então eu não preciso conquistar mais nada. Então, a gente não pode se esconder atrás da compaixão como uma forma de não tomar as atitudes que a gente precisa na vida. A gente tem coisas que simplesmente têm que ser feitas. E quando uma pessoa está fazendo um comportamento errado, e a gente tem intimidade para isso, qual que é a nossa obrigação? Conversar com a pessoa, né? Olha, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão legal, né? Quando a gente não faz isso com os filhos, né? Eu te amo, filho, mas é o seguinte, não dá para fazer o que você está fazendo. As pessoas que estão à tua volta estão sofrendo demais, né? Você não acha que o caminho melhor é esse? Não é verdade, gente? Quando a gente vê a transição planetária, que é o que o Espiritismo acredita que nós temos entre 30 e 50 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra atualmente, entre encarnados e desencarnados. Cerca de 7,5 bilhões estão encarnados. E a gente acredita na transição planetária, que significa o quê? Que 1/3 desses espíritos vão ser transferidos para um outro planeta. Por quê? Porque eles estão atrapalhando diretamente a evolução daqueles que já melhoraram. Isso não é uma especificidade do planeta Terra. Isso acontece na erraticidade, acontece no mundo espiritual direto, com essa quantidade de planeta que existe, que são habitados por espíritos ou por matérias mais densas como nós. E esses espíritos serão transferidos para esse planeta. Gente, até Jesus faz parte da criação, isso é obra de Deus, faz parte da criação. As pessoas são transferidas para outro planeta quando atrapalham a evolução. Todo mundo fica pensando, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Pois é. Por quê? Porque atrapalham diretamente a evolução daqueles que aqui estão. Até no mundo espiritual isso acontece. Não é verdade? Então a gente tem que ter essa visão de saber que assim, a compaixão ela é fundamental nas nossas vidas. Mas a gente tem que saber e não se usar dela para deixar de fazer o que é necessário para as nossas vidas, para a nossa transformação. A gente não, na verdade, o nome disso não é compaixão, é medo. E de qualquer hora, até falei para o Geraldinho que vou preparar uma palestra que o tema será medo. E quando a gente pensa nisso,
o medo não pode nos paralisar, porque senão o mundo para, né? A gente precisa conseguir fazer. E às vezes, infelizmente, algumas atitudes fazem com que algumas pessoas acabam sofrendo em função de algumas coisas. Mas em alguns momentos é muito complicado. A gente tem que ter esse bom senso de olhar, de ter compaixão para o outro, de fazer aquilo que é necessário, mas sem que isso nos paralise ou paralise as coisas certas que a gente tem que fazer na vida. E para concluir, eu vou ler um pedacinho final aqui, de um trechinho também, de um livro psicografado pelo Chico. O nome do livro é Viajor. Ele fala assim, recordemos em quantas ocasiões necessitamos da compaixão do próximo para sanar os nossos erros e, fazendo pelo bem dos outros aquilo que desejamos aquilo que desejamos dos outros na preservação da nossa própria felicidade. Avançaremos para a vanguarda de luz sob o amparo de Deus, cuja infinita bondade encerra em nosso favor todas as bênçãos da compaixão imperecível. Então, Jesus, Deus, o mundo espiritual tem para conosco uma compaixão infinita, né? Muito maior do que a gente possa imaginar. Da mesma maneira que o amor que a gente sente aqui é muito menor do que a gente possa imaginar que seja possível, né? Aquele amor que ampara, que liberta, que quer o bem da pessoa, mesmo que ela não esteja do nosso lado, a gente ainda está longe disso. Mas se tem alguém que tem compaixão para conosco em todos os nossos erros e dificuldades, com certeza é Deus e o nosso irmão Jesus, por conseguinte, por ser o grande gestor desse planeta. Tá bom, gente? Obrigada. Bom dia.